Meu amigo, nem os líderes religiosos estão perdoando. O caso agora aí mais recente aí do padre que pegou a mulher casada. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que cada vez mais a farsa está aparecendo e está ficando mais latente na sociedade, né? Por conta das redes sociais. Os interesses de fato das pessoas estão aparecendo. Eu conheço, tem casos aí de pastores que eu conheço. Tem um pastor de uma igreja daqui perto. Esse caso vai acontecer mais uns 8 anos atrás, porque eu frequentava a igreja, tinha colegas meus que iam para essa igreja. E o pastor pegou a mulher do irmão, né, do membro, e ficou com ela. E o membro perdoou o pastor e tal, pediu desculpa. O pastor pediu desculpa a eles, viraram grandes amigos. E esse cara tinha uma loja aqui na avenida aqui, não vou dizer o bairro, e ele depois fechou. Ele levava a mulher dele todo dia na loja, porque ele não confiava mais na mulher. Nem sei se ele tá mais hoje na igreja. Teve outro caso aqui também de uma igreja que o pastor fez um filho na empregada. Um negócio assim. E a esposa deixou, abafou aí e tal. E agora, o que a gente viu na mídia aí foi do padre, mas tem muitas e muitas e muitas aí. É porque, na verdade, a máscara tem que cair. Essas pessoas aí, na minha humilde opinião, elas sempre tiveram essa vontade de fazer o que elas fazem. Tanto pro lado, né? Hétero como homo. Só que elas ficam querendo, dentro delas, internamente, esconder um desejo que eles sempre tiveram. Mas um desejo de medo, um desejo de ficar com medo do que pode acontecer com elas, se não fizer, o pecado, enfim. E elas simplesmente vão e fazem, cometem esses pecados que não podem cometer, né? E tem outros que vão mesmo no mau caratismo, né? Alguns pastores aí de igrejas aí que vocês sabem, né? Que querem aparecer, usam a igreja para meios políticos, econômicos, sociais. São aqueles caras que têm um ego muito grande, querem sempre ser o centro das atenções e acontece essas coisas. O homem, meu parceiro, hoje tem que ter cuidado até se a mulher dele está na igreja e se ela está mesmo à procura de Deus ou se ela também tem outros interesses. Vê que coisa, né? Você ir para a igreja, sua mulher diz que vai para a igreja e quando chega lá ela tá tendo um relacionamento com o padre, tá tendo um relacionamento com o pastor. A vida do homem casado tá difícil. Você vê hoje que o homem casado ele não pode ter sossego, não tem mais paz. Se a mulher foi para a igreja agora, pode também estar fofando lá, né? Ou padre ou pastor. E isso mostra que a sociedade ela sempre foi dessa forma. Só que antigamente, como eu te falei anteriormente, era mais fechado, ninguém sabia, se abafava. Então, tem mulheres aí, tem homens aí, mulheres também, os dois, que já tiveram casos na igreja que ninguém sabe, de 20, 30 anos, enfim, que não se sabia. Hoje as coisas estão indo mais à tona por conta das redes sociais, as pessoas estão perdendo medo. O medo de pecar avacalhadamente, assim, tá nem aí mais, levando as coisas do sagrado como se fosse brincadeira, sem ter medo do que pode acontecer, né? Os karmas. Por isso que eu, sinceramente, eu não frequento igreja, eu tenho minha fé inabalável em Jesus, né? Eu acredito em Jesus, se você não acredita, eu respeito. Mas eu acho que essa questão de comunidade está se perdendo mais, na minha opinião, porque às vezes você está impregnada numa comunidade religiosa,
Não porque você está a favor, né, está querendo os desígnios de Deus. Você está tão impregnado com aquela ideologia da comunidade que o que os líderes disserem a você, independente se é verdade ou não, você vai acreditar. Você vai fazer tudo pelaquela comunidade, mas você acha que no seu subconsciente você está fazendo coisas para agradar a Deus e às vezes você até um dízimo, você que é diácono, não sei, concorda com o que o pastor vai fazer, tudo que o pastor fala você concorda, enfim, porque também você está num cargo de confiança, um cargo que você está aparecendo na igreja. É complicado. Eu fico olhando que os relacionamentos hoje tá muito, muito, muito mais complicado do que antigamente. As mulheres também não estão nem aí mais, elas estão curtindo como os homens curtiam. Não se tem mais o medo, né, o temor das consequências de uma traição de ambos os lados. O cara às vezes a mulher chama o cara para ir para a igreja, aí o cara não quer ir para a igreja. Aí chama um, dois, três, aí não vai. Aí a mulher começa a participar dentro, sei lá, da escola dominical. Aí conhece, tem um homem lá solteiro. Aí o cara é um novo convertido. E o cara tá lá tentando encontrar uma mulher na igreja. Aí às vezes o cara já pintou e bordou, mas agora quer dar uma de santinho. Aí essa mulher que é casada começa a ver os defeitos do marido e começa a falar pra esse cara lá na comunidade, ó, meu marido é assim, assim, assim. Não, irmã, fica assim não sei o que, como é. Daqui a pouco a irmã já começa a ter uma ideia, a mulher já começa a ter uma ideia com esse cara. Pô, esse cara é da igreja, é um cara que tá buscando Deus. Será que... E daqui a pouco ela tá se relacionando com o cara. E tá traindo o marido e não tá nem aí. E quando ela vê que realmente não dá mais certo, ela vai e acaba com o cara, com o marido. O marido nem sabe o que é e daqui a pouco ela aparece com o cara da igreja. É assim a vida. Infelizmente a gente vive num mundo dessa forma. Não ache você que as coisas não são diferentes que essa. Tem um pastor aqui que eu conhecia que ele era bem metido a galã. Tem carro, tem moto, portão e tal. Metido a esperto. Tem empresa e tem empresa e tem igreja e empresa, né? E o jeito dele, como ele fala, né? A gente observa, ele fala, ele olha para as mulheres de um olhar bem diferenciado, você sabe. Ele passa às vezes na moto, passou uma mulher, um dia eu tava no Lava Jato, passei por ele, tava passando na moto, passou uma mulher, todo mundo do Lava Jato olhou, e ele também olhou assim, com aquele olhar de, o cara é casado, o cara é pastor. É difícil, irmão. É difícil, meus amigos, meus irmãos. Tenham cuidado com as mulheres que você vai escolher. Mas lembre-se também que às vezes a mulher que você escolheu é uma mulher certa e íntegra. Mas se você deixar uma brecha, essa brecha vai, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco tá aqui, ó. E o que era fidelidade, o que era respeito e afeto por você, torna-se gaia. Mas vê que sacanagem, você tá na igreja, essa moça aí que traiu o marido com o padre. Tem fotos dela lá, né? Que eu não entendo, eu não sou católico. Pegando lá, ajudando o padre, como se fosse a auxiliar do padre e tal, com a maior seriedade. Pra quem vê naquele momento na igreja, ela toda séria. Aí depois pegaram as fotos dela, foto sensual. Na igreja uma coisa, no mundão, foto sensual e tal, e casada. E o padre comendo ela, viu? A que ponto, meu amigo? A que ponto, né? É isso aí, tem que ter cuidado. Você que é casado, se ligue. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Suas experiências que você já teve ou já conheceu, experiências de gaia, que nunca levou uma gaia na vida, levanta a mão. Todo mundo já levou uma gaia. Pois é, meu amigo. É isso. Forte abraço. Tamo junto.
Valeu, fui.